nós estamos encerrando hoje um inquérito policial instaurado, mediante auto de prisão em flagrante delito, de uma ocorrência que originariamente foi titulada como maus-tratos, mas durante as investigações nós conseguimos elementos que comprovem que, no caso, ocorreu um homicídio, né? Onde a autora Karen, ela acabou por uma omissão, né? Por uma falta de cuidado, levando a filha recém-nascida, com 28 dias, a óbito, né? A criança, ela morreu por inanição, ou seja, falta de alimento, falta de amamentação, e em decorrência disso ela teve uma hipoglicemia grave, e quando foi socorrida, já era tarde demais, ela acabou evoluindo a óbito. A criança, a Polícia Militar, ela foi acionada, atendeu a ocorrência pelas conselheiras tutelares que acompanharam o caso, e inicialmente a ocorrência foi titulada como maus-tratos. Mas, diante das circunstâncias em que foram sendo esclarecidos os fatos, nós não tivemos outra conclusão, senão a de que, de fato, ali ocorreu um crime de homicídio. Porque, nesses casos, Jota, a mãe e todos aqueles que, por lei, têm o dever de cuidado, de proteção ou vigilância, essa pessoa que está lá no artigo 13, parágrafo 2º, desculpa o termo técnico, mas é inevitável, artigo 13, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, ela tem, por lei, um dever de cuidado. E se ela não cumpre esse dever, que, por lei, ela está obrigada, ela responde a título de omissão quando o resultado que a lei penal quer evitar acontece, né? Então, foram um conjunto de fatores que nos levaram a essa conclusão. A mãe é usuária de drogas e, no inquérito, ficou constatado que ela agia com total desprezo em relação ao cuidado, à saúde da vítima. A mãe chegou a oferecer a vítima para terceiros como se um objeto fosse, né? A mãe não fez nenhum acompanhamento pré-natal, a criança não recebeu uma vacina, se tratava de na verdade, um anjo que foi torturado nos poucos dias que viveu, né? Não recebeu os cuidados básicos, a amamentação. A necrópsia constatou, durante os exames realizados pelo médico legista, na parte intestinal da criança, que não havia qualquer sinal de alimentação, ou seja, a criança morreu por inanição, que evoluiu a uma hipoglicemia grave, e quando ela foi socorrida, já era, infelizmente, tarde demais, e ela acabou vindo a óbito. Então, a mãe, ela veio conduzida, foi autuada em flagrante delito por homicídio, né? E, durante as diligências que se deram após a lavratura do auto de prisão em flagrante, nós concluímos que, de fato, a autora Karen matou a sua filha, e, embora ela não tivesse a intenção direta de produzir esse resultado, com certeza, mais do que absoluta, ela assumiu esse risco de produzir, né? Somado a isso, a todas essas circunstâncias que nós falamos aqui agora, não nos restam dúvidas de que ela praticou um crime de homicídio doloso, né? E ainda qualificado, né? Doloso quando há intenção de matar, doutor, é isso? Justamente, né? Porque no direito a gente tem o dolo direto, quando há intenção e a pessoa dirige a sua conduta naquela finalidade, mas também é considerado crime doloso quando a pessoa, embora ela não tenha a intenção de produzir o resultado, ela assume voluntariamente esse risco de produzir esse resultado. E as circunstâncias expostas no caso concreto demonstraram isso de forma muito clara, né? É o que no direito a gente chama de dolo eventual, né? Não muda a tipificação do crime, ele continua sendo doloso, né? Ela foi ouvida, delegado? Ela foi ouvida, né? Ela não se demonstrou preocupada com a situação, fato confirmado pela médica pediatra de plantão, né? Pelas conselheiras tutelares, né? Então, assim, quando a gente toma o depoimento de alguém, não é só o que a pessoa fala que é levado em consideração. A gente leva em consideração todo o conjunto
de elementos ali, principalmente o seu estado de ânimo, como a pessoa se comporta, como a pessoa age em relação àquele fato criminoso que ela está respondendo, né? Negou ser usuário de drogas, disse que tomou um remédio controlado para dormir e foi dormir às 10 horas de um dia e acordou somente às 14 horas de outro. Inclusive, a própria genitora, ela não descartou, e a médica também, não descartou a possibilidade dela ter, além de tomar o remédio para se dopar, né, ela ter dormido em cima da criança, o que ali agravaria ainda mais a situação, né? Então, infelizmente, é um caso triste que ocorreu, uma criança que não teve nenhuma possibilidade de se defender e veio a óbito devido a esse tratamento negligente, a esse tratamento cruel. E, igual eu disse, né, a gente está aqui diante de um anjinho que foi torturado nos poucos dias que viveu.